Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Bem pessoal, vamos dar aqui continuidade à análise dos princípios que regem os contratos. Nós estamos buscando a fonte basilar constitucional para assim desaguarmos na fonte infraconstitucional. Nesse contexto de consequência, há vasta orientações quanto aos princípios, mas nós iremos pontuar especificamente aqueles que são verdadeiros norteadores, são as verdadeiras gênesis que vão nortear toda a circunstância dos contratos. Assim sendo, pessoal, vamos aqui pontuar especificamente, mais uma vez, ao que é um princípio, para assim nós continuarmos as delongas doutrinárias. Bem, primeiramente a expressão princípio vem de principium, tá? P-R-I-N-C-I-P-I-U-M, princípio, que remete à ideia de origem, começo. Subsequentemente, pessoal, com a doutrina de Robert Alexis, que é adotada amplamente no sistema jurídico pátrio, nós entendemos pontualmente que os princípios são verdadeiras normas jurídicas. Então, nesse contexto de consequência, esses princípios, que são normas jurídicas, eles estabelecem toda a gênese de toda normatividade do sistema jurídico pátrio. Se formos pontuar o surgimento dos princípios, está inserido na chamada fase jurídica. E o ponto de reflexão, ponto de observação, ponto, portanto, genético, em que os princípios se deleitam para a própria conjectura e existência com o princípio, são as metanormas. As metanormas, como vocês já sabem, nós já estudamos pontualmente, são valores, é a própria dimensão axiológica, em que compete de forma ecúlea, que compete de forma, pessoal, laboral ao legislador ter acesso a essas metanormas e inspirar no trato, portanto, da elaboração das leis, o cumprimento adstrito sem que haja, pessoal, um desvirtuamento das metanormas. As metanormas elas podem ser encontradas amplamente, pessoal, no próprio sistema jurídico, bem como, pessoal, na própria realidade do país. Bem, nesse contexto, nessa consequência, vamos aqui, portanto, trabalhar um outro princípio, pessoal, que é o princípio da solidariedade, Bem, pessoal, falar em princípio da solidariedade é indiscutivelmente falarmos de direitos sociais. Bem, nesse contexto de consequência, pessoal, o que seriam, na sua exata amplitude, direitos tidos como sociais? Bem, pessoal, os direitos sociais eles estão identificados na Constituição no seu artigo 6º. Vamos aqui. Artigo 6º da Constituição. 5º artigo 6º. Aqui, pessoal, encontrei. Vamos aqui. Olha só, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Ponto importante, pessoal. Existe, na realidade, uma clara acepção, uma clara noção de direitos humanos, tá? De direitos humanos, e, subsequentemente, de direitos humanos fundamentais. Nós não podemos jamais ignorar essas referências. Nesse contexto, o que nós temos, pessoal? No que se refere aos direitos humanos, você tem que ter em mente que são direitos, pessoal, que não dependem do sistema de positividade dado pela Constituição. E são direitos que independem do influxo da previsão expressa nas Constituições. Assim sendo, quando nós pensamos, quando nós dialogamos o pensamento em direitos humanos, nós temos que identificar que as suas fontes são internacionais. Provém, pessoal, de acordos e de convenções internacionais. Subsequentemente, pessoal, nós temos os chamados direitos fundamentais. E esses direitos fundamentais nós vamos encontrar na percepção constitucional de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração. Na mesma essência que são direitos humanos que têm, portanto, o fenômeno da positividade constitucional. São direitos, portanto, inseridos no ventre, na essência da Constituição.
Assim sendo, nós temos, portanto, uma medida de consequência e uma medida de causa. Veja, a causa seriam o quê? Os direitos humanos, em que eles têm, portanto, a sua previsão, a sua essencialidade, o seu encontro, portanto, quanto à sua existência em acordos, convenções internacionais. Em medida e consequência, são direitos, pessoal, que têm grande repercussão histórica. São direitos também chamados de direitos transnacionais. Ultrapassam, portanto, a ideia, a conjectura de soberania. Subsequentemente, nós temos o que, pessoal? Nós temos, especificamente, os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles trazem uma carga endógena importante, que é a ideia de soberania. A ideia do povo, da nacionalidade. E isso vai transmitir uma essencialidade, uma razão de ser de termos direitos positivados em carta constitucional. É verdade que o artigo 5º, parágrafo 2º, ele trabalha uma visão mais elástica. Olha só. Primeiramente, antes do parágrafo 2º, vamos ler o parágrafo 1º da Constituição, que também trata sobre os direitos fundamentais. Olha o que diz. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. E, subsequentemente, pessoal, o parágrafo 2º diz que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes dos princípios por elas adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Assim sendo, pessoal, nós temos a prerrogativa de incorporar no sistema jurídico tratados e convenções internacionais. E aí, pessoal, quero lembrar a vocês aquele triângulo que foi feito, né, para explicar, portanto, a hierarquia das normas, e foi colocado para vocês que nós temos as normas constitucionais e embaixo as normas supralegais, e mais embaixo nós temos o que? As normas legais. E assim sendo, nesse contexto de consequência, pessoal, quando falamos pontualmente da previsão em outros sistemas jurídicos, né, em outros regimes jurídicos próprios, os direitos fundamentais, podemos colocar, por exemplo, o direito da personalidade, que está lá no artigo 11 em seguinte do Código Civil, por mais que também esteja, de certa maneira, espalhados em outros dispositivos. Nós também podemos passar especificamente, pessoal, em uma série de outras leis que vão tratar pontualmente da matéria de direitos fundamentais. Evidentemente, pessoal, para que haja o controle de constitucionalidade, seja uma referência e nortear, portanto, um status pleno de constitucionalidade, eu tenho que ter não somente uma norma que seja materialmente constitucional, eu também tenho que ter a consequência natural de ser uma norma formalmente constitucional. E aí, em razão da norma ser formalmente constitucional, é que propicia-se, portanto, o critério indispensável do exercício do controle de constitucionalidade. E por fim, pessoal, no que tange e no que se refere às normas supralegais e também, pessoal, as normas sobre direitos humanos que têm status de norma constitucional, remeto a atenção pontualmente ao parágrafo 3º do artigo 5º, que diz o seguinte, da Constituição: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos por 3/5 dos votos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Pessoal, deixo bem claro que a Constituição falou que é equivalente, não é igual. Porque se fosse igual, pessoal, seria um fenômeno adesivo à própria redação da Constituição. É equivalente, significa dizer que o status jurídicos ali envolvido é de uma norma constitucional. O status, mas não a formalidade. Bem, são meros detalhes de uma matéria mais ampla, que é o direito constitucional, mas vamos voltar aqui, pessoal, ao tema pontual de nosso estudo, que é o princípio da solidariedade social. Antes de analisarmos o artigo 3º, inciso 1, nós temos que entender, portanto, o que seriam esses direitos sociais. Veja que os direitos sociais são a educação, a saúde, a alimentação, e destaco aqui para vocês, olha, o trabalho, subsequentemente, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, destaco isso aqui para vocês, na forma desta Constituição. Assim sendo, pessoal, e dela por consequência, nós temos que pontuar que não adianta, com base nessa orientação, um país ser uma grande economia. Um país, portanto, que tenha dentro do seu pressuposto básico, pessoal, a livre iniciativa e viabiliza de fato, pessoal, essa razão de ser que nós já vimos tratados, que é resguardar por parte da atuação do Estado um ambiente fértil para que haja, portanto, um comércio, uma atividade econômica produtiva efetivamente.
nós temos que também ter, portanto, uma equação adequada também no que tange a chamada justiça social. Então, eu trago para vocês como referência pontual o próprio quadro do país Brasil. O Brasil, pessoal, para quem talvez não saiba, mas como é um conhecimento muito notório, mas não custa nada lembrar, nós somos a 8ª economia mundial. Repito, o Brasil é a 8ª economia mundial. Tá? Isso você vê nas mídias e tal. Só que pouco falado é a questão do IDH. No material de vocês eu coloquei inclusive o site pontual da ONU em que remete a informação. Veja, se você acessar o site da ONU, você vai ver que o nosso ranking em IDH, ou seja, Índice de Desenvolvimento Humano, nós estamos no ranking 79. Olha só que desproporção. Somos a 8ª economia mundial, todo mundo sabe, né, que está na liderança aí os Estados Unidos, subsequentemente a China, o Japão, a Alemanha, a França e o Reino Unido. Evidentemente, pessoal, esse quadro pontual é antes do Covid-19, nós não temos ainda um dado efetivo pós-Covid-19, mas enquanto está na análise anterior, né, vamos tomar aqui o ano 2019, o Brasil é a 8ª economia mundial. E, inclusive, tá, pessoal, estava com um crescimento razoável, mas estável. Né? Vimos categoricamente essa referência aí com todos os avanços econômicos. Mas, em contrapartida dele, como consequência, o que é que acontece? O Brasil sempre tem sido desastroso em qualquer momento de governo quanto ao IDH. Ou seja, a economia ela é concentrada, a economia cada vez mais concentrada para determinados nichos, grupos sociais, em detrimento da totalidade. E assim sendo, pessoal, nessa relação e nessa razão de ser, nós vamos ler o artigo 3º da Constituição. Nós vamos entender quais são os desiderados, quais são os objetivos da Constituição. Tá? Nesse contexto e consequência, o que a Constituição quer dos seus governantes? O que a Constituição quer, portanto, do Estado? Olha só, é o artigo 3º que diz: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, olha só, constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, pessoal, a ideia de justiça social, a ideia de direitos sociais é uma ideia emanente, é uma ideia endógena, uma ideia, portanto, introspectiva na própria essência da vontade constitucional. A própria vontade constitucional, ela transmite de forma interna e também exterioriza essa ideia que o país tem que buscar uma equalização, um equilíbrio entre a livre iniciativa e a justiça social. Porque senão, pessoal, cada vez mais o país vai se afundando de forma correlata em criminalidade, em falta de acesso à saúde. Então isso vai gerar um edema, um miasma desnecessário para o próprio avanço social. Nesse sentido de consequência, falar, portanto, pessoal, do princípio da solidariedade associada, portanto, aos contratos, significa dizer que compreende o acesso pleno de direitos e também de oportunidades a todos, a satisfazer as suas necessidades básicas, vitais. E aí nós temos que trabalhar em consequência, que é o acesso ao mercado de trabalho, o acesso a fomentos de créditos, por exemplo, por parte do Estado, para viabilizar, portanto, o próprio crescimento social. Então, veja, não adianta também nesse contexto existir o pressuposto básico da existência digna. Porque o modus operandi da existência digna, pessoal, que inclusive nós vimos na nossa aula, está lá no artigo 170, que é um dos reflexos também de aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, né? Falar em existência digna é falar em dignidade da pessoa humana, e dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Olha só, está lá no artigo 170. Existência digna. Está aqui, ó. Por fim, assegurar a todos a existência digna. Então, pessoal, você vai encontrar em alguns livros que o modus operandi para resguardar a existência digna, pessoal, é por meio da justiça social. Tem uma frase pontual do jurista Fabiano Masso que ele fala o seguinte: a justiça social é que faz o homem digno. Uma frase bastante
emblemática. O livro dele, salvo engano, me conserte se eu estiver errado, é Direito Econômico Esquematizado. Eu sei que é pela editora Método, tá? Mas de qualquer maneira tá aí no material, tá? A referência do livro. Ele faz uma frase assim que vale a pena memorizar, vale a pena decorar. Ele diz o seguinte, que a justiça social é que faz o homem digno. Por que a justiça social faz o homem digno? Porque viabiliza o quê, pessoal? Viabiliza essa quebra, esse fenômeno disruptivo entre concentrações de riquezas em detrimento de uma maior parcela da população sem acesso à educação, sem acesso à cultura, sem acesso à saúde, etc. Bem, nesse contexto de consequência, pessoal, olha só, o sucesso econômico ele deve ser sempre, pessoal, compartilhado socialmente. Não pode haver, portanto, elementos de concentração de riquezas, em detrimento, portanto, da ideia de crescer o país economicamente em declínio, em desmérito ao crescimento social. Bem, isso vai viabilizar o que, gente? A coibição por parte do Estado brasileiro. Isso você vai encontrar lá no artigo 3º. O Estado brasileiro ele vai coibir o quê, pessoal? A concentração de riquezas na mão de sistema financeiro, na mão de famílias historicamente com poder aquisitivo, na mão de certos indivíduos que, por motivos peculiares de corrupção e outros mais, têm a concentração de riqueza. Essa que é a ideia pontual. Assim sendo, pessoal, a justiça social, no plano, portanto, das relações que envolvem o direito empresarial e o direito civil de forma correlata, vai repercutir em uma série, portanto, de fontes, uma série de exigências que, inclusive, vão repercutir nos contratos. Lembrar, pessoal, que o ato constitutivo é um contrato. Veja, quais seriam esses benefícios sociais? Primeiro, pessoal, nós podemos destacar a participação dos empregados em fatia dos lucros. Isso você encontra, inclusive, no estudo pontual no dia do trabalho. Então, os lucros de participação, essa repartição, portanto, de lucros da empresa para os empregados, não é só, pessoal, uma visão especificamente, pessoal, de estímulo do empregado para trabalhar mais, para trabalhar de forma mais dinâmica. Não. É também uma implementação da justiça social. Inclusive, isso já caiu numa prova pontualmente, salvo engano, em 2018. Nós vamos ter uma bateria de questões, já falei para vocês, nós vamos resolver questões atinentes à matéria. Então, veja, primeiro reflexo, consequência da aplicação da justiça social no âmbito dos contratos, no âmbito, portanto, da toda atividade econômica brasileira. Primeiro, a participação dos empregados em fatia dos lucros da empresa. Então, essa participação nesse sentido viabiliza o quê, pessoal? Viabiliza a implementação, mesmo que dentro dos nichos econômicos da atividade industrial, da atividade fabril, mas há a possibilidade, esse ato verbo haver, existe a possibilidade, portanto, de fatiar, diversificar a riqueza. E isso, evidentemente, pelo sistema capitalista, artigo 170 da Constituição, é inviável você ter, portanto, uma economia planificada, mas que parte desses lucros, a nível não só de estímulo, mas também a nível também de justiça social, seja fatiado. Bem, outro ponto interessante, pessoal, aí eu encontro na doutrina do jurista Fabiano Masso, é a ideia das técnicas de governança que viabilizam aos acionistas uma maior segurança nos investimentos. Então isso significa dizer que o país ele não vai bater palma para investidores especuladores. O grande capital especulativo estrangeiro para vir aqui aportar, investir, sair, não é o estímulo que nós queremos para o país. Não obstante que esse estímulo inicial seja importante para a próprio plus da atividade empresarial. Não. Nós temos aqui que viabilizar um fomento para que todos nós, pessoas físicas, até pessoas jurídicas, microempresas, empresas de pequeno porte, etc., também façam participação em fomento da atividade econômica. Implemente, portanto, pessoal, investimentos no mercado bursátil, no mercado de valores imobiliários. E, pessoal, nesse sentido e consequências, aí aponto uma terceira efeito, uma terceira consequência da aplicação da justiça social nos contratos, que também já caiu em prova, é acerca da qualidade de vida das pessoas. Nesse ponto específico, esse ponto em especial, do próprio trabalhador.
Então, a qualidade de vida do trabalhador, ela deve ser implementada de forma clara e translúcida, não somente pela iniciativa pública, pessoal, mas também pela iniciativa privada. Então, a própria iniciativa privada, como é que ela vai implementar, portanto, a sua justiça social? Através, pessoal, dos seus trabalhadores. Ela vai viabilizar, portanto, capacitações, o respeitar a utilização das EPIs no mercado, na atividade industrial. Ele vai, portanto, o empregador, nesse contexto de consequência, vai valorizar cada vez mais o seu empregado, vai valorizar cada vez mais os seus colaboradores, diretos e indiretos. Tudo bem, pessoal? Beleza. É um tema bastante palpitante para construir e encerrar essa referência. Mais uma vez aqui, o artigo 3º da Constituição diz o seguinte: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, constitui uma sociedade livre, justa e solidária. Então, solidariedade, pessoal, olha só, está em um dos primeiros fundamentos, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Tudo bem, pessoal? Veja que aqui nós temos verdadeiras normas constitucionais programáticas, ou seja, são diretrizes, são viés, portanto, que o governo, né, através da implementação de políticas públicas, deve observar de forma adstrita e indissociável. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Bem, vamos aqui dar seguimento ao nosso trabalho, pessoal. O outro princípio que é importante a nossa análise, é importante a nossa dedicação, é no que tange pontualmente, pessoal, a chamada igualdade substancial. Bem, eu não vou colocar o slide para vocês, mas eu queria atiçar uma distinção bem clara. Pessoal, existe uma distinção entre igualdade substancial, que é a igualdade relacionada à redução das desigualdades sociais e regionais, quanto à ideia de isonomia constitucional, tá? Ou somente isonomia. Não obstante ambos estarem em previsão constitucional, nós temos que trabalhar uma distinção ontológica. Primeiro ponto de análise, pessoal, que a isonomia, né, que nós conhecemos, que é essa igualdade constitucional, ela está inicialmente prevista, pessoal, na dimensão formal. Ela está prevista inicialmente na dimensão formal, tá? Essa isonomia, essa igualdade constitucional, ela está no primeiro ponto, na primeira medida de consequência prevista na Constituição sobre um viés, sobre uma vertente, mas não única, mas sobre uma vertente formal. Por que somente uma vertente, não única? Porque existe também a vertente material. E isso você vai encontrar pontualmente onde, pessoal? Na própria dicção do artigo 5º caput, logo no início, que fala que todos somos iguais perante a lei. E veja que essa igualdade, pessoal, é pelo crivo do Estado de Direito. Essa igualdade ela é pelo crivo da legalidade. É o crivo, portanto, de uma segurança maior, que não fica ao arbítrio, portanto, dos governantes. E não é à toa que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei. Então, essa igualdade que nós estamos trabalhando aqui para vocês, pessoal, essa entre pessoas, esse ponto matriz, portanto, associado, ela tem como parâmetro endógeno, um parâmetro, portanto, introspectivo, né? Um parâmetro, portanto, na genética, o império da lei, Estado de Direito. Agora vamos partir, portanto, analisar aqui, que é o próximo princípio, o princípio da igualdade substancial. Nesse contexto de consequência, vamos partir aqui para analisar dentro das normas programáticas, ou seja, dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, lembrando que a República Federativa do Brasil é uma pessoa jurídica territorial soberana, né? Ela tem, olha só, a igualdade substancial prevista logo no inciso 3º, que diz que objetivos da República Federativa do Brasil, ou melhor, objetivos fundamentais, erradicar o que, pessoal? Olha só, erradicar a pobreza, a marginação e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Isso aqui, pessoal, é chamado de igualdade substancial. Essa igualdade ela é completamente diferente da igualdade constitucional ou isonomia que nós estudamos pontualmente no artigo 5º. Professor, mas não está dentro do contexto das igualdades? Sim, está dentro do contexto das metanormas. Então, veja, a igualdade não é somente entre pessoas, gente. A igualdade também envolve toda uma estrutura orgânica maior que é o Estado. Não pode haver, portanto, nesse contexto agora, vamos adentrar na matéria, não pode, com base nessa igualdade substancial, haver, em tese pelo menos, concentração de riquezas em determinadas regiões do país e em detrimento dos outros. Então veja, a igualdade substancial, ela pondera nesse contexto que é inviável
que haja concentração de riquezas em determinados setores, locais, regiões do país, em detrimento do outro. Veja que a justiça social ela está pontuada dentro de uma visão introspectiva da atividade produtiva. Já a igualdade constitucional, a isonomia, né, ela trabalha como referência pontual a igualdade entre pessoas que se encontram em mesma situação jurídica. Então, as pessoas que se encontram em uma mesma situação jurídica, elas não podem ter um tratamento diferenciado. Né? Eu vou favorecer mais o indivíduo, porque é meu amigo, porque é meu colega, né? Porque é meu parceiro, em detrimento de uma pessoa que é estranha, que eu não conheço. Isso é igualdade constitucional, isonomia. Porque todos somos iguais perante a lei. Agora, a igualdade substancial está mais com critério econômico, com uma prerrogativa, portanto, macro do país. Leva em consideração que é inviável, portanto, que haja a concentração de riquezas em determinados setores e nichos sociais. De tal maneira, de tal amplitude, que o país, portanto, ele tem que viabilizar uma equalização a todas as regiões do país. Essa é a ideia, portanto, da ideia de objetivos fundamentais, que seja, no caso, a igualdade substancial, que é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Portanto, a visão é muito maior de igualdade. Assim sendo, pessoal, ela está vinculada ao chamado cooperativismo no federalismo. Veja, aqui está ligado a ideia de cooperativismo no federalismo. Eu gostaria que você anotasse isso no caderno. Está ligado ao chamado cooperativismo no federalismo. Significa dizer, portanto, nessas medidas, que todos os estados que representam a Federação Brasileira, né, todos os municípios e estados, eles têm que cooperar entre si para evitar, portanto, a pobreza e a marginalização. Daqui a pouco nós vamos ler o artigo 23 da Constituição, tá? Deixa eu botar logo aqui. Daqui a pouco. Vamos logo lá. Bem, 23 da Constituição. Queria falar de mais duas coisas. Tudo bem, eu volto daqui a pouco. Olha só, pessoal, o artigo 23 da Constituição, no seu parágrafo único, mas antes o caput diz o seguinte: é competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e os municípios, o quê, pessoal? Olha só, aí uma série que, gente, de prerrogativas e atribuições, ó, zelar pela guarda da Constituição, cuidar da saúde e assistência pública, etc. Agora vamos aqui para o parágrafo único, olha só. Parágrafo único, leis complementares fixarão normas para cooperação entre as diversas unidades federativas. Visando o que, gente? O equilíbrio do desenvolvimento e o bem-estar no âmbito nacional. Isso aqui, pessoal, já é matéria de prova, é o cooperativismo no federalismo. Então, vejam, todas as unidades federativas irão cooperar para viabilizar o que, gente? A redução da marginalização, a redução das desigualdades sociais, viabilizando o que, pessoal? Viabilizando essencialmente o crescimento social do país e também regional. Ou seja, propiciar que não haja um fenômeno perpetuador histórico, que é, de fato, a concentração das riquezas no sul e sudeste do país, e viabilizar, portanto, pessoal, o crescimento das outras regiões. Isso é interessante para ambas as regiões, por quê? Porque quebra a sistemática de marginalização, quebra a sistemática de violência, quebra a situação da cifra de pessoas que são mortas em ambas as regiões, principalmente no sul e sudeste, que são os locais que têm o maior índice de criminalidade, tá? Em razão dessas desigualdades, seja no manto social, local, seja no manto regional, nacional. Tudo bem? Outro ponto que eu queria trabalhar para vocês, pessoal, já estou vendo que todos os 28 minutos, eu me comprometi para vocês ficarem em tempos de 30 minutos, mas vamos aqui, qualquer coisa eu continuo na próxima aula. Bem, deixa eu ver aqui, subsequentemente nós temos os chamados fundos de participação, tá? Está no artigo 161, que também é uma das formas de viabilizar, pessoal, essa equalização no que se refere pontualmente, pessoal, à igualdade substancial. Bem, olha só, pessoal, vamos aqui, artigo 161, nós temos que ler o inciso 2 e em seguida o parágrafo único, tá bom? Só um instantinho aqui. Olha aqui. Cabe à lei complementar dizer o seguinte, ó, estabelecer normas sobre a entrega de recursos de que trata o artigo 159, especialmente sobre o que, gente? Créditos de rateio dos fundos previstos em seu inciso 1.
objetivando promover, olha só, o equilíbrio social e econômico entre os estados, olha só, e entre os municípios. Veja, pessoal, que são recursos que passem pela fiscalização, daqui a pouco nós vamos ler o artigo 70 da Constituição, passam pelo crivo da fiscalização, da chancela, portanto, do controle das contas públicas pelos tribunais de contas. Tá? Vamos lá, parágrafo único, olha o que diz. O Tribunal de Contas da União efetuará cálculos das cotas referentes aos fundos de participação a que se alude no inciso 2 do artigo 161. Tá? O Tribunal de Contas ele realizará, portanto, essas análises. Nesse contexto de consequência, vamos aqui ao artigo 70, que diz o seguinte, pessoal, olha só. O artigo 70 diz o seguinte, que a fiscalização contábil financeira e orçamentária operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema do controle interno de cada um dos poderes. Pessoal, quem fica, portanto, com a guarida de realizar esse controle externo, pessoal, em prol do Congresso Nacional, é o Tribunal de Contas. Olha o que diz o artigo 71, o controle externo, vamos lá, o controle externo a cargo do Congresso Nacional, será exercida com auxílio do Tribunal de Contas da União. Tá? Então, é o Tribunal de Contas da União que exerce o controle externo. Veja que eu posso ter dentro da estrutura interna de cada um dos poderes o controle interno. O que é esse controle interno, pessoal? Além de verificar a responsabilidade funcional dos seus membros que compõem, realiza a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Te cito como exemplo, no âmbito do Poder Judiciário, o CNJ, tá? E no âmbito dos tribunais de justiça, né, das diversas estados da federação, nós temos as corregedorias, tá? Enfim, o controle pode ser externo, que é exercido, portanto, de forma correlata e dela associada pelo Congresso Nacional, no âmbito federal, e no âmbito, portanto, do próprio STF, é exercido por parte de quem, gente? É exercido pontualmente por parte do CNJ, no que se refere ao controle interno. Agora, cuidado, pessoal, a responsabilidade funcional, ela é discutida a prima facie pelo controle interno, tá? No obstante, os demais órgãos que exercem esse controle, né? A nível, portanto, da própria fiscalização da lei, por exemplo, o Ministério Público. Tá bom? Bem, pessoal, estou vendo que está muita coisa, mas tem tanta coisa que eu queria falar ainda. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar esse vídeo, tá? E aí, em seguida, para a gente bem não ficar muito rápido. E aí eu vou continuar ainda a análise desse princípio importante no próximo bloco. Para aí depois nós falarmos de princípio da igualdade lato sensu, né, ou igualdade constitucional, enfim. Então, o tema princípio da igualdade substancial ainda não acabou, vou finalizar alguns pontos pontuais e em seguida nós encerramos, portanto, a análise pontual com mérito, né, com bastante atenção à matéria. Pessoal, agradeço a Deus sobre todas as coisas, tá? Agradeço a minha existência, agradeço a existência da minha família, da minha esposa, a de vocês também, porque se eu estou aqui sentado, se eu estou aqui articulando aqui informações, é porque você está aí. Muito obrigado pela sua existência. Que Deus abençoe sua vida, tá bom? Você seja meu aluno ou público externo. Eu recebi, inclusive, mensagem de outros alunos de outras faculdades elogiando as videoaulas. Eu fico muito grato. Eu espero manter esse nível, ou melhor, eu espero melhorar esse nível cada vez mais. Meu, muito obrigado. Você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tá ok, pessoal? Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.